Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Mensagem de Fernando Pessoa. São poemas escritos entre 1913 e 1934, em pleno modernismo português. E Fernando Pessoa é o mais importante da literatura modernista de Portugal. Este livro, Mensagem, pode ser definido como uma mensagem dos velhos aos novos portugueses, dizendo a esses novos portugueses: ó, já fomos grandes, já tivemos um grande império. E os motivos pelos quais conseguimos erguer um grande império estão neste livro. E ainda temos muita história pela frente. Então recebam a mensagem dos velhos aos novos portugueses. Penso que esta seja a ideia quando eu leio este livro. Na terceira parte, ela se chama O Encoberto. E esse O Encoberto é uma referência ao grande rei Dom Sebastião. Porque em Portugal existe a lenda de que Dom Sebastião retornaria a Portugal numa noite bastante nevoada. E veríamos a princípio apenas um vulto encoberto pela névoa. Este vulto seria de Dom Sebastião, que logo depois estaria em dia claro, recobrando a glória portuguesa. Mas o mito vai se transformar. Se no começo esperavam que Dom Sebastião voltaria, porque não estaria morto, e eles acreditavam nisto, porque quando morreu em Alcácer Quibir, não foi devolvido o corpo de Dom Sebastião. Isto foi feito apenas quase um ano depois. Neste intervalo, é claro que as pessoas não queriam acreditar que o seu grande rei estivesse morto, de maneira alguma. Então, acreditaram que Dom Sebastião estaria vivo e retornaria a Portugal. Passadas algumas décadas, aí mudou-se o mito. Em vez de esperar que Dom Sebastião voltasse a Portugal, esperamos que outro Dom Sebastião nasça em Portugal, que apareça um outro rei tão forte, tão grandioso, tão generoso, tão inteligente, hábil, etc., quanto Dom Sebastião, e vamos de novo erguer um novo grande império português. Como ele coloca aqui na abertura da terceira parte, Pax in excelsis, ou seja, paz nas alturas, que Dom Sebastião descanse em paz, que nós esperamos um outro Dom Sebastião. E nós vamos ter alguns poemas nesta terceira parte. O primeiro poema é dedicado a Dom Sebastião, e o segundo poema da terceira parte é o Quinto Império. E é este Quinto Império que nos interessa hoje. Vamos a ele? Então vamos. Então, o segundo é o segundo poema da terceira parte do livro Mensagem, o Quinto Império. Olha o que diz Fernando Pessoa. Triste de quem vive em casa contente com o seu lar, sem que um sonho no erguer de asa faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz ter por vida a sepultura. Eras sobre eras se somem, no tempo em que eras vêm. Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem, pela visão que a alma tem. E assim passados os quatro tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os quatro se vão, para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? Hã? Está esperando então o outro que venha viver a verdade pela qual morreu Dom Sebastião. E qual seria esta verdade pela qual morreu Dom Sebastião? Seria o Quinto Império, que nós vamos começar logo a seguir. Mas antes vamos pensar um pouquinho a respeito da forma.
Isso aqui é uma redondilha maior, porque você sabe que uma redondilha é feita de versos redondilhos. E nós temos os versos redondilhos maiores e os menores. Os maiores com 7 sílabas e os menores com 5 sílabas. Este aqui nós temos com 7 sílabas. Triste de quem vem cá. São 7 sílabas poéticas, portanto, um redondilho maior. Se o poema é feito de versos redondilhos, ele é uma redondilha. E se a redondilha tem 7 sílabas, então é uma redondilha maior. Ele tem regularidade rítmica? Ele tem esquema de rimas? Tem. A, B, A, B. Olha lá comigo. Em todas as estrofes a mesma coisa. Casa A, lar B. Asa A, brasa A, abandonar B. Porque lar, abandonar, casa, asa, brasa. E assim, em todas as estrofes, nós vamos ter A, B, A, B. Ou seja, o primeiro verso rima com o terceiro e o quarto, e o segundo rima com o quinto. Então nós temos dois tipos de rimas frasais, que são as rimas cruzadas e paralelas. Então veja lá comigo, as rimas cruzadas ou intercaladas, nós temos lá, se você tirar um daqueles dois As, fica AB, AB. Tudo rima intercalada. E temos aquele par AA de rimas paralelas. Não é isso? Então, ali na última estrofe, idade e verdade formam rimas paralelas. Cristandade, vão, idade, Sebastião formam rimas intercaladas. Yeah. Vamos ver o que diz a primeira estrofe? Eu anotei aqui para você que a primeira estrofe se refere à tristeza das pessoas acomodadas, não tem um sonho a realizar. Vamos ver se é isso mesmo? Então veja lá comigo a primeira estrofe. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho erguer-te asa, faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. São pessoas acomodadas à beira da lareira e estão com a vida sossegada. Não querem mais do que já têm, não querem ser mais do que já são. Não, são pessoas. Então ele acha isso muito triste. E por que ele acha muito triste isso, Fernando Pessoa? Porque não foi assim que Portugal se ergueu. Não foi assim que Portugal se tornou, em sua época, o maior império do mundo. Não foi com as pessoas ficando em casa à beira da lareira. Isso é muito triste. Ao contrário, essas pessoas desbravaram mares, oceanos, colonizaram terras, enfrentaram muitas batalhas e mares desconhecidos, pessoas que não ficaram em casa à beira da lareira. Não. Então ele acha isso muito triste. Na segunda estrofe, a tristeza das pessoas felizes. Vive porque a vida resiste e espera pela morte. Que tristeza, mas diz que são pessoas felizes. Por quê? Porque elas se acham felizes, mas ele acha essas pessoas felizes, ele acha que elas são tristes. Triste de quem é feliz. Vive porque a vida dura, porque a vida resiste, porque a vida é longa. Esse a vida dura porque a vida é duradoura. Vive porque a vida é duradoura. Nada na alma lhe diz, nada na alma lhe incomoda, apenas que a morte é certa. Só isso que o incomoda, mais nada. É isso que está escrito aí? Nada na alma lhe diz mais do que a lição da raiz ter por vida a sepultura. Então ele está dizendo que essas pessoas são felizes, vivem muito porque a vida é longa, mas não tem nada que lhes inquiete a alma, a não ser que a morte é certa, que todo mundo morre e que um dia chegará ao fim. É a única coisa que os incomoda. Que tristeza, segundo Pessoa. E assim o tempo passa lá, eras sobre eras se somem, se adicionem. No tempo em que eras vem. Então, eras sobre eras, no tempo em que eras vem. Ser descontente é ser homem. Aí sim, isso é o que ele acha, o Fernando Pessoa, a respeito de ser homem, de realmente existir. Não é a pessoa incomodada. Desculpa, não é a pessoa acomodada, não é a pessoa feliz, mas é a pessoa descontente. Esse é o grande homem. Ser descontente é ser homem. Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem.
Esse pela visão que a alma tem, me lembra aquele outro verso que está neste mesmo livro, em que ele diz: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa visão, os nossos olhos enxergam até ali, mas a alma enxerga muito mais longe. Como os nossos olhos físicos enxergam apenas até ali, ele diz que as forças cegas. Por que forças cegas? Porque só enxergam um palmo além do nariz. Mas que essas sejam domadas pela visão da alma que enxerga longe. Então, ser descontente é ser homem. Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. Morou? E aqui é a mensagem aos novos povos felizes, acomodados, uma mensagem dos velhos povos portugueses. Vamos prestar mais atenção nas mensagens da alma. A alma enxerga muito mais longe do que esses olhos físicos. Então, vamos ver aqui o que eu disse para você na terceira estrofe. Ser descontente é ser homem, que junta suas forças contra o seu descontentamento. Bem claro isto? Na quarta estrofe. Já se passaram 4 impérios, está chegando o quinto. É isso que ele vai dizer aqui, E assim, passados os 4 tempos, os 4 impérios, do ser que sonhou estes 5 impérios, a terra será teatro do dia claro, que no ato da erma noite começou. A terra será o palco de um dia claro, que no escuro de uma noite deserta começou. Por que no escuro de uma noite deserta? Porque são tempos difíceis. E esse tempo difícil, escuro, obscuro, meio trevas, ele será clareado pelo início de um quinto império. Mas estão esperando que um outro Dom Sebastião apareça para iniciar esse quinto império que está profetizado por Daniel lá na Bíblia, quando ele vai revelar, ele vai descrever, ele vai interpretar um sonho do rei babilônico Nabucodonosor. E aí ele diz que então o rei Nabucodonosor era o rei do primeiro grande império do mundo. Depois teria mais 4 impérios. O quinto império seria o último, e a terra teria 1000 anos de abundância e felicidade, e então chegaria o fim dos tempos. O padre Antônio Vieira, ele interpretou que os babilônicos seriam o primeiro grande império, depois os persas, depois os gregos, depois os romanos e depois os portugueses. O Fernando Pessoa resolveu interpretar de uma outra maneira esse mito do Quinto Império. E ele colocou aqui na quinta estrofe, na última, quais são esses impérios: Grécia, Roma, Cristandade e Europa. Então a Grécia Antiga, depois a Roma, depois o período medieval da Igreja Católica, a Cristandade, e depois quando a história, a Europa se reformou, a Europa se reconstituiu. Então seriam 4 impérios. E o quinto, então, e esta é a mensagem para os novos povos portugueses, o quinto império, então, está esperando um novo Dom Sebastião para ser iniciado. E depois desse quinto império teremos 1000 anos de abundância e felicidade até o Apocalipse, até o fim dos tempos. Então, Grécia, Roma, Cristandade, Europa, os 4 impérios se vão, estão ficando distantes no tempo, para onde vai toda a idade. Tudo vai para o passado. E ele então pergunta: quem vem viver a verdade pela qual morreu Dom Sebastião? Quem vai nos liderar para este quinto império? Essa é a pergunta que ele fez, e por isso esse livro ele busca trazer essa mensagem aos novos portugueses que Portugal já foi grande e pode ainda ser bem maior. Ok? Então está aqui a luzinha com vocês, está aqui o roteiro que nós estudamos até a quinta estrofe. Anotei também aqui os impérios do Padre Antônio Vieira, do Fernando Pessoa, e também um breve resumo do que seria esse mito do Quinto Império. Valeu? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Oba!